estadual há 35 anos, formado em História, coordenador da subsede de Santo Amaro da APOESP, e costumo dizer, sempre me dediquei a trabalhar no interior da capital, porque nós temos duas cidades, né? A cidade de São Paulo, que é aqueles bolsões centrais, e em alguns locais até nem totalmente constatante a realidade da periferia. Então, ao longo desses 35 anos, eu dediquei exclusivamente à periferia de São Paulo. Comecei em Guaianazes. Hoje, estou no Parque Residencial Cocaia e, com o privilégio, dou aula olhando para a represa. Eu passo, então, a palavra à professora Andréia. Muito bom dia a todos. Muito bom dia a todos, eu sou a Andréia e junto com o professor Aníbal e a professora Elisa, nós nos propusemos a participar dessa mesa redonda, né, com o objetivo de apresentar alguns aspectos da relação entre a história da ciência e o problema da alfabetização científica. Ou seja, através do caráter multidisciplinar desta área do conhecimento, enfatizar algumas considerações encontradas nos parâmetros curriculares nacionais e no currículo do Estado de São Paulo. Não está aparecendo assim mesmo? Desculpa só. Tá, mas vamos ser slide mesmo. Bom, ao falar em alfabetização científica, não se trata apenas de considerar os conteúdos ensinados, mas mais que isso, trata-se também de abordar o processo no qual tais conhecimentos foram produzidos. Sob tal aspecto, o professor terá a oportunidade de discutir essa produção da ciência. A busca, portanto, está em evidenciar o papel social da ciência e as suas interações com os aspectos políticos, históricos, econômicos e éticos, diferentemente do ensino cotidiano, que reproduz uma concepção de ciência atemporal, ahistórica e, portanto, neutra e acabada. A área da história da ciência já tem algum tempo se mostrado um campo fértil para facilitar o entendimento da construção do conhecimento. Isso porque é uma área que desenvolve sua pesquisa na interação das humanidades e das ciências duras, por meio de análises epistemológicas, historiográficas e ciência e sociedade. A localização do momento histórico no qual um conhecimento científico foi produzido, bem como os aspectos socioeconômicos e culturais, tem importância na aprendizagem do aluno, uma vez que a consideração de tais aspectos proporciona discussões a respeito da incontestabilidade das teorias científicas, ficando claro que, na verdade, o mundo em que vivemos é interpretado de diversas maneiras, por diferentes povos e culturas e em momentos distintos. Diante disto, o educando, de posse do processo de produção do conhecimento científico, tem a possibilidade de discutir as teorias, desenvolvendo, assim, um pensamento crítico e ativo. Um outro aspecto importante da história da ciência é a sua abordagem epistemológica, que analisa a dimensão interna da ciência, centra a sua análise em documentação original ou primária e considera as implicações filosóficas que permeiam a construção do conhecimento. Nessa abordagem epistemológica, a filosofia contribui de diversas maneiras. Podemos citar, a título de exemplo, pelo menos 4. Como forma de introduzir a reflexão da ciência enquanto um meio de saber. 2. Como meio de facilitar e aprofundar a compreensão conceitual da própria ciência. 3. Como instrumento para permitir a discussão do ensino da natureza e do método da ciência. 4. Como meio de desmistificar a ciência e os cientistas. Oportuno ressaltar que as ciências não se destinam à produção de um saber desinteressado e contemplativo. Elas existem para serem aplicadas e trazem benefício à sociedade, comprometida com a
problemática e a realidade social que contém, na qual teoria e prática se completam. Também fazem parte da perspectiva da análise da história da ciência os aspectos historiográficos que ajudam a refletir sobre a noção de ciência em diferentes épocas. Portanto, a história da ciência é um campo independente e com objeto próprio, e que se desenvolveu no interior da ciência, sim, mas sempre esteve e continua muito próxima à filosofia. Sendo assim, um processo de ensino-aprendizagem comprometido com abordagens da história da ciência cumpriria seu papel integrador, conferindo uma formação que supere a demarcação entre ensino de conteúdos científicos e o seu contexto de produção. Agora, para enfatizar os aspectos considerados até então, vamos ouvir 2 estudos de casos avaliados pelo professor Aníbal e pela professora Elisa. O professor Aníbal é matemático e a sua pesquisa refere-se à teoria dos indivisíveis, sobre a interpretação do padre Bonaventura Cavalieri no século XVII. E a professora Elisa é química e a sua pesquisa está centrada nas ideias a respeito da matéria no século XVIII. Mas acho que nós podemos nos perguntar que importância as ideias acerca da estrutura da matéria no século XVIII têm para a educação em química atualmente. Acontece que o conceito de ciência, passado até hoje para os alunos, está muito relacionado com a ideia de que no século XVII existiu uma revolução científica e que a química só pôde atingir o status de ciência um século depois, com os trabalhos de Lavoisier. Foi através da organização de uma nova linguagem, com a introdução da quantificação e a reutilização da química pneumática, e principalmente com a derrubada da teoria do flogístico, que realmente a química atingiu o status de ciência. Essa visão clássica da história da química apoia-se no conceito de revolução científica de Thomas Kuhn. Segundo Kuhn, o desenvolvimento científico não ocorre pelo acúmulo de descobertas e invenções individuais, mas sim por meio de revoluções científicas. Logo, concluímos que ele adota uma postura descontinuista no processo de tal desenvolvimento e desconsidera radicalmente o modelo continuista. Há indicações de que Kuhn apoiou a sua definição de ciências paradigmáticas nas ciências físicas. Sendo assim, o referido modelo não pode ser estendido para analisar outras ciências, uma vez que não considera as singularidades destas. O historiador da ciência e da medicina Alan Dibbles, por sua vez, acredita que para uma melhor compreensão das mudanças ocorridas na Revolução Científica, é necessária uma abordagem que tenha como preocupação a estrutura da matéria. Para tanto, devem ser incluídos alguns aspectos relacionados à história da medicina e da química, para que haja compreensão da chamada Revolução Química em sua totalidade. Desta forma, é necessário pensar em uma cronologia mais ampla, que englobe desde a metade do século XVI até o fim do século XVIII. Só assim conseguiremos perceber que os fenômenos do século XVIII são apenas parte de um panorama muito mais amplo. Um outro filósofo, Canguilhem, discute que, numa trama histórica, alguns fios podem ser inteiramente novos, enquanto outros são tirados de texturas antigas. Portanto, a sua sugestão é de uma historiografia realizada por análises não continuistas, porém sem o desprezo da continuidade. Referidas análises, segundo Canguilhem, devem respeitar a singularidade de cada ciência. Então, para que haja o entendimento da entrada da química na modernidade, devemos observar as mudanças intelectuais, bem como os eventos ocorridos no contexto social, econômico, científico e político do século XVIII. Eu acho que é isso que a Elisa vai mostrar agora. Só um minutinho. Eu gostaria de chamar para compor a mesa o professor Wesley Dourado. Por favor, doutora Elisa. Bom dia a todos. Então, o que eu vou passar para vocês parte do ponto de vista que a professora Andréia, acabou de falar,
Então, eu vou expor um estudo de caso em História da Ciência acerca de ideias que permeavam durante o século XVIII relacionada aos ares. Especificamente, a denominada teoria do flogístico. Um nome meio estranho, né, mas eu vou explicar mais adiante. E, por sua vez, essa teoria, quando ela aparece nos livros didáticos, ela exalta exclusivamente os trabalhos de Lavoisier. Por outro lado, um estudo de caso em História da Ciência, ele mostra que existiram outros estudiosos, além de Lavoisier, que contribuíram com ideias e trabalhos de maneira significativa aos estudos sobre os ares e que estiveram envolvidos com os estudos sobre o flogístico. Bom, antes de iniciar o estudo de caso, vale ressaltar que o estudo de caso, aqui que eu vou mostrar, ele enfatiza o contexto histórico, sociocultural, né, de uma época, né, em que mostra a construção ou o processo do conhecimento científico de uma teoria. Então, a partir daí, ele reflete no vínculo da história da ciência com uma das competências da filosofia, que é a contextualização sociocultural. Bem, e ainda, o estudo de caso em História da Ciência esclarece que História da Ciência não é uma simples junção de história com ciência, ou seja, com fatos históricos, como a própria professora Andréia mencionou, envolve aspectos epistemológicos, historiográficos, ciência e sociedade, né, que estão ali influenciando nos estudos da ciência em determinados períodos. Bom, o estudo sobre o flogístico ocorreu durante o século XVIII, no período da Revolução Industrial. Então, estamos no período da Revolução Industrial. Nesse período, a química, eles não se conheciam as fórmulas. Então, estamos ali, né? Não tinha nem ideia do oxigênio. E a Europa era marcada por intensas trocas de técnicas de produção. A Europa Ocidental passou por transformações no setor de avanços de técnicas de cultivo, de mecanização das fábricas. Por volta de 1740, a Revolução Industrial esteve ligada à Grã-Bretanha, que expandia suas economias nacionais e internacionais. Paralelamente a isto, houve o aumento da urbanização, né? Consequentemente, passou-se a exigir uma grande quantidade de artigos manufaturados e a grande quantidade de máquinas com melhor qualidade também, o aprimoramento dessas máquinas. Contudo, o que demandava em tudo isto era a matéria-prima, o ferro, que ele fosse de boa qualidade e que fosse obtido em grandes quantidades. No entanto, para obter este metal, né, que permitisse uma fundição com grande encaixe, vamos dizer assim, com maior precisão nas indústrias, resultaram problemas naquela época. Um deles, que está ali, já ocorreu ali a restrição com relação ao corte de árvores, né, que eles utilizavam para a obtenção do carvão de madeira como combustível para as indústrias. O outro é a poluição,
que era causada pelas indústrias. Assim, para resolver esta problemática, tentou-se substituir este carvão pelo carvão mineral. Mas essa tentativa fez aumentar a poluição, porque a quantidade de esse carvão mineral, ele tinha uma grande quantidade de enxofre, né? Então, como que os homens da ciência naquela época sabiam? Eles estavam no laboratório e eles faziam as suas análises, né? Então, esta quantidade de enxofre liberada, né, causava aquela poluição, uma névoa escura, tingia tudo de preto. E um outro problema é que o enxofre contido no carvão mineral, se ele entrasse em contato com o ferro, né, obtinha um ferro quebradiço, impróprio para a fundição. Né. Esta época foi, sem dúvida, uma época de intensas discussões sobre o uso de diferentes materiais como combustíveis. E é nesse contexto que vários estudiosos de processos químicos estiveram envolvidos, estiveram em seus laboratórios tentando buscar soluções para este problema. Um deles foi o alemão Georg Ernst Starr, que ele vai para o laboratório, realiza vários experimentos de combustão e ele propôs explicações para a combustão que fariam posteriormente o que se denominaria a teoria de flogístico. Né? O que era o flogístico? Era um princípio que se desprendia daqueles materiais, dos metais que ele estava analisando. Então, por esse breve histórico, né, pode-se verificar que o problema do combustível impulsionou as pesquisas experimentais. Né? As ideias de Starr foram muito discutidas por toda a Europa e depararam com os químicos pneumáticos. Né? Entre eles, destaca-se, e aqui o Joseph Priestley, o foco da minha pesquisa, foi um religioso e filósofo natural britânico que ele defendeu a existência do flogístico. Então, o que é este flogístico? É o ar inflamável. Né? Então, para ele, nos seus experimentos, quando ele detectava a presença do ar inflamável, era o flogístico. Né? Tanto como podemos verificar em outra situação, né, ele deixa bem claro que o flogístico, né, onde existe o flogístico, pode render o ar inflamável. 3 minutos. Então, o que a gente verifica nesta época, não vai dar para falar da religião, nesta época, que todo esse contexto socioeconômico, cultural, foi o que impulsionou as pesquisas, né, que foram realizadas no laboratório. E a ciência, né, o que a gente propõe mostrar no ensino, que a ciência e a sociedade, né, estão ali caminhando juntas, dentro de um contexto. Obrigada. Obrigado, professora Elisa. Professor... Alemão? Isso. Bom, a minha pesquisa, eu vou falar um pouquinho aqui da teoria dos indivisíveis, que é do século XVII. Vou voltar um pouquinho aí no tempo em relação ao que a Elisa falou. E é uma contribuição de um matemático que, na época, era padre também, Bonaventura Cavalieri, e está ligado à procura da explicação da natureza, que acompanha os homens aí desde os tempos mais antigos, né? Para conhecer a base material das coisas, os antigos tentavam explicar como operava o princípio da natureza, considerando duas possibilidades sobre a matéria,
que a matéria teria uma constituição homogênea e contínua, ou que a matéria era dividida em inúmeras formações. O desenvolvimento da segunda concepção levou à teoria atomista da matéria. Então, uma das fontes de pesquisa do meu trabalho são os pré-socráticos e sobre o que eles consideravam matéria, a formação da matéria e do mundo. Para Aristóteles, o contínuo era composto por partes que podiam ser divididas novamente, e assim sucessivamente, sem fim. Dizia que se o infinito não é uma grandeza nem multiplicidade, mas uma substância e não um acidente, deveria ser indivisível, porque só as grandezas e as multiplicidades são divisíveis. Mas se é indivisível, só pode ser infinito. E aqui entra a discussão do infinito. Aristóteles não propôs uma teoria corpuscular, porém, com base em alguns de seus escritos, comentadores medievais desenvolveram a chamada teoria dos minima naturalia. Alguns comentadores medievais precederam a conciliação entre a teoria do mínima e do atomismo. Porém, as teorias possuem divergências básicas que vão além do vocabulário utilizado, minimum e átomos. O método de exaustão de Eudóxio de Quinos, de 370 antes da era cristã, admite que uma grandeza possa ser subdividida indefinidamente. Sua base é a proporção, se fundamentando no livro 10 dos Elementos de Euclides. Esse método foi muito importante e se tornou modelo grego nas demonstrações de cálculos de áreas e volumes, por ser muito rigoroso. Arquimedes aplicava o seu método e provava utilizando o método de exaustão. Esse método é o fundamento de um dos processos essenciais do cálculo infinitesimal. Esse método é o fundamento de um dos processos essenciais do cálculo, e somente no século XVII as ideias de Arquimedes passaram a ser consideradas e estudadas sistematicamente, sendo desdobradas com a separação da noção de infinito restrito, que se tornou parte da matemática, e a noção de indefinido. Foram mantidas as noções de infinito, probabilidade, espaço e movimento, ainda com as ambiguidades, mas possibilitando a busca de caminhos para suplantar tais ambiguidades. Estudos de Galileu afirmavam que o contínuo é composto de uma infinidade de indivisíveis, porém, não estabeleceu um método prático para a manipulação dos indivisíveis. Bonaventura Cavalieri, que viveu de 1598 a 1647, procurou uma sistematização racional do método dos indivisíveis. Possibilitou o estudo dos mesmos de forma indireta. Podemos afirmar que certo grau de originalidade da teoria de Cavalieri está em não tomar posição entre a composição do contínuo e se contentar com a ligação indireta entre o contínuo e os átomos de grandeza. Os estudos que abordam o pensamento de Bonaventura Cavalieri trazem expressões como prolixo e pouco claro, obscuridade a toda prova, ou ainda edificada uma teoria com todas as suas peças em bases sólidas. Esses aspectos contraditórios na avaliação dos historiadores a respeito do trabalho de Cavalieri estão ligados à falta de compreensão do seu trabalho. Os pontos de vista sobre a natureza da indivisibilidade, suas demonstrações, a validação de seu famoso princípio, geralmente são consideradas como obscuras e, como tal, deixadas na sombra. Uma análise mais profunda, ou ainda a utilização final de seus métodos no cálculo de áreas e volumes, comprova a validade de seu trabalho. Entretanto, sobre um novo ponto de vista, parece-nos que Cavalieri e outros autores do século XVII escreviam de acordo com os dados e métodos de que dispunham. O fato de Cavalieri muitas vezes parecer repetitivo está ligado à sua preocupação em deixar bem claras suas ideias, o que requer um cuidado maior de quem analisa sua obra. Lembremos que as relações entre linguagem e objeto eram outras. Estabelecer o que entendia por indivisíveis e como aplicava em seu trabalho é o grande desafio para os estudiosos do pensamento de Bonaventura Cavalieri. Na verdade, em suas demonstrações, observamos que não abordou diretamente os indivisíveis.
Ele utilizou expressões como todas as linhas da superfície, todos os planos do sólido. Cavalieri, em sua obra, faz com que a diferença entre a igualdade das figuras por sobreposição e a igualdade das áreas em figuras de formas diferentes seja eliminada. O livro, onde ele traz o principal dessas ideias, chama Geometria Indivisibilus Continuorum. E já no primeiro capítulo, ele estabelece as preliminares para chegar à verdade sobre seus estudos. Cavalieri possibilitou, com seu método, uma liberdade maior no trabalho das proporções entre as figuras e no cálculo das áreas e volumes, através do estabelecimento de uma correspondência unívoca e recíproca entre os elementos homólogos dos objetos de estudo, ou seja, os indivisíveis. Essa liberdade foi fundamental para potencializar perspectivas que ocorreram posteriormente. Os primeiros anos do século XVII foram caracterizados por estudos de aplicação de métodos infinitesimais para a solução de problemas de geometria e dinâmica. A noção de infinitamente pequeno, ou seja, o elemento constitutivo do objeto geométrico que tem, a despeito de sua infinita pequenez, tantas dimensões quantas do objeto em questão, defendida por Kepler, não é partilhada por Cavalieri, onde o indivisível não é o infinitamente pequeno. O uso que faz Cavalieri do conceito mostra que o indivisível de um corpo é uma superfície, o de uma superfície uma linha, e de uma linha um ponto. O método não se aplica à comparação de linhas entre si ou necessita da possível diferença entre pontos. Cavalieri não compõe a linha com pontos e o plano com linhas, pois conhecia as discussões medievais do composizione continui. Portanto, sabia que tais afirmações seriam impossíveis. Bonaventura Cavalieri pretendia, com a utilização dos indivisíveis no lugar dos infinitamente pequenos, nos libertar da passagem ao limite, com suas dificuldades, ou mais precisamente, suas impossibilidades lógicas, substituindo-a pela intuição geométrica, cuja legitimidade não parecia ser posta em questão. Ainda permitiu conservar as vantagens dos métodos infinitesimais, como demonstrou Kepler, a generalização, marcha direta da demonstração, tão mais eficientes e rápidas do que o longo circuito e o particularismo das provas de Arquimedes. Sob a nossa perspectiva, Cavalieri mostra uma forma não usual para o século XVII, mas que permite a utilização de um método genérico para cálculos que muitas vezes se mostram quase impossíveis quando feitos através dos métodos utilizados por Arquimedes ou por Kepler. Qualquer seja a crítica sobre a forma com que Cavalieri trabalha, seu método não invalida as soluções finais dos seus cálculos. O estudo do trabalho do Cavalieri levou a um outro estudo, que é a minha tese de doutorado, que é as variações do conceito de infinito, desde os pré-socráticos até o século XVI, que é uma defesa que acontece na próxima semana. Obrigado, professor Aníbal. O professor Hugo e o Hugo Alain e o Wesley vão dividir o tempo, é isto? 5 cada um? Acordo que eles façam em 10 minutos, cada um. Está acordado? Se tiver algum contrário, pode levantar a mão, pessoal, sem problema nenhum. Uhum. Obrigado. Então, 10 minutos eu aviso com 3. Professor Wesley, 10 minutos. Antes de mais nada, o meu pedido de desculpas aos componentes dessa mesa, aos presentes da plateia pelo atraso, mas a cidade de São Paulo reserva suas surpresas até para os meios de transporte supostamente mais ágeis. Eu serei breve. Eu peço a compreensão de vocês para uma fala que mais se parece com um ensaio, posto que carente de afirmações firmes e sugestões criativas. Trata-se de um relato que não precisa ser levado para lugar nenhum. Um registro de um desejo, talvez apenas uma imagem.
O tema do encontro é algo que me provoca muitas inquietações, a presença necessária da filosofia na educação. Ela está presente? A obrigatoriedade do ensino de filosofia é indício de presença? Em caso afirmativo, qual o impacto dessa presença? Será a filosofia uma presença que sempre temos o prazer de receber, para a qual arrumamos a casa e uma bela refeição? Ou será a filosofia uma presença tolerada por conta de uma determinação, de um dever? A filosofia é necessária para quem? O que há de tão fundamental na filosofia que a transformou numa necessidade? Que contribuição comunitária, existencial, ela oferece que mereça ter essa condição de algo quase natural, posto que necessário? Em que experiência educativa a filosofia deve ou está presente? É adequado que ela esteja presente na educação? Bem, eu não me comprometi a falar desses temas, embora aquilo que dividirei com vocês não fuja radicalmente dessas questões. Parte do tema da mesa trata da transversalidade, da multidisciplinaridade, e é sobre isso que vou falar um pouquinho. O que apresentarei a partir de agora foi intitulado Corpos Transversais. Hugo Asman, no artigo denominado A Metamorfose do Aprender na Sociedade da Informação, disponível no portal Cielo, tratará da passagem da sociedade da informação para uma sociedade aprendente. Entre outros elementos, indicará que as tecnologias da comunicação e da informação abrem a possibilidade do que denomina de uma ecologia cognitiva, uma experiência de aprendizagem colaborativa, cooperativa. Afirma Hugo Asman. Abre aspas. As novas tecnologias da informação